A primeira análise que eu vou fazer é buscar a irretratabilidade no contrato. Qual dica? Que coisa a mais nesse contrato que o cliente deixa no escritório para eu analisar que eu tenho que procurar? O preço. Então, houve fixação do preço? Qual o valor do imóvel? A descrição do bem imóvel. Tem que estar descrito. Se puder citar a matrícula, o contrato, é gol de placa. Mas tem que dizer, imóvel situado na rua X, com quantos metros quadrados. Porque eu não posso ter dúvida que a promessa se deu sobre referido imóvel. Tanto, querido aluno, querida aluna, que tem um julgado do STJ dizendo exatamente isso. Que para caber a adjudicação compulsória, a promessa de compra e venda, ela tem que individualizar o bem imóvel que foi vendido. Não posso dizer um terreno na quadra X. Não pode. Eu sei que, graças a Deus, na prática, as promessas, pelo menos, citam o endereço. Às vezes, menciona até a metragem do imóvel, o que é muito bom. Mas fica essa dica aqui para vocês. Então, você vai analisar no contrato a irretratabilidade, o preço que foi combinado, se o imóvel está descrito. Outro detalhe importante no contrato, querido aluno, querida aluna, é o consentimento, a assinatura dos contratantes e de duas testemunhas, inclusive com outorga uxória ou marital ao promitente vendedor. Isso daqui é uma exigência, então, é um contrato que tem que estar perfeito enquanto promessa de compra e venda. E esse contrato só estará perfeito enquanto promessa de compra e venda se houver as outorgas conjugais. Ah, professor, o vendedor é casado em comunhão parcial. Uma dúvida comum, tá? Respondam sim. Respondam sim. O vendedor é casado em comunhão parcial de bens. Mas o vendedor, professor, quando se casou em comunhão parcial de bens, ele já tinha esse terreno anterior. Já tinha. Tanto que lá na matrícula consta que ele é solteiro, professor Marcelo Rulli. Consta que ele é solteiro. Só que, quando ele vende esse terreno, ele promete, ele vai lá fazer o contratinho. Ele não quis levar a esposa. Não, é um terreno que era meu antes de casar. Querido aluno, querida aluna, advogado, advogado, saiba, ainda que esse bem não se comunique, é necessária a outorga marital, a outorga conjugal, vamos chamar assim, o uxória, o conjugal do cônjuge, mesmo para quem é casado em comunhão parcial de bens, e mesmo que o bem não se comunique para esse matrimônio. Isso é julgado também do STJ. Então, a segunda dica, nós vamos analisar a irretratabilidade, vou repetir para você ir memorizando, ok? Por quê? Isso tudo que o professor está te falando, se você for levar a adjudicação compulsória lá no cartório de registro de imóveis, a gente vai falar já já sobre isso aqui, o procedimento, vai ser analisado isso e você vai ficar com vergonha se falar assim, olha, não encaixa a adjudicação compulsória, porque há uma cláusula de arrependimento expressa, não tem preço, não tem descrição do imóvel e faltou assinaturas. Então, fica a dica aqui. Nós estamos olhando o contrato. O que nós vimos no contrato? Irretratabilidade, preço, descrição do imóvel e consentimento dos contratantes. Ou seja, assinatura de todo mundo. O contrato tem que estar assinado por todos. O artigo 16 do Decreto-Lei 58 de 1937, ele exige que deve-se demonstrar a recusa do promitente vendedor, detentor da propriedade, em lavrar a escritura pública. Então, nós precisamos notificar o promitente vendedor para o ato de lavrar a escritura pública. E aí, antes mesmo de você ir até o cartório de registro de imóveis, você é advogado, advogada, você vai providenciar, vai mandar uma carta aí do seu escritório, notificando o vendedor para lavrar a escritura pública. Antes mesmo de você pensar de fazer a adjudicação compulsória, judicial ou extrajudicial, você vai notificar uma cartinha com aviso de recebimento para o vendedor. Vendedor, vamos até o cartório, tabelião de notas, no dia tal, na hora tal, para lavrar a escritura pública dessa promessa de compra e venda. Beleza? Você já fez isso. Então, nós analisamos o contrato, nós notificamos o vendedor, e agora,
Se no contrato não estiver expresso que já houve a quitação, você vai perguntar para o cliente se ele tem os comprovantes de pagamento. Por quê? É outro requisito essencial para você pensar em adjudicação compulsória, querido aluno, querida aluna, se há prova de quitação. Ou seja, eu não posso exigir do vendedor que ele transfira a propriedade se o cliente não pagou o preço. É até lógico, né? Lembra dos 5, vamos dizer assim, ó. Lembra da boa-fé objetiva? Lembra da boa-fé objetiva que fala surrécio, suprécio, surgimento de um direito, supressão de um direito. Tuquoque, tuquoque é a tua cota. Eu só posso exigir do outro se eu cumprir a minha parte. E o comprador ele tem que cumprir o quê? Que pagou. É o óbvio do óbvio, mas o professor tem que falar isso para vocês aqui. Só posso pensar em adjudicação compulsória, analisando o contrato, como a gente já viu, os 5 requisitos, e o principal, se o cliente comprador, se o cliente que comprou fez o quê? O mínimo que ele tinha que fazer era o quê? Pagar. Professor, ele não pagou. Esquece a adjudicação compulsória. Para finalizar essa dica, então, que nós vimos. Para finalizar assim, ó. Quando o nosso processo, o nosso cliente, chega com o contrato, com todos os requisitos da adjudicação compulsória, nós analisamos se há prova de quitação. Se o vendedor morreu, com a certidão de óbito, nós justificamos o porquê não notificamos. Depois de analisar o contrato, que é o que a gente analisa no passo número 1, é saber se o imóvel prometido à venda possui uma matrícula individualizada daquele imóvel. Lembra? O imóvel descrito no contrato, este imóvel tem que ter uma matrícula dele lá no cartório, mas é uma matrícula individualizada. O que seria uma matrícula individualizada, professor? O cliente comprou 300 metros quadrados. Eu pego a matrícula do imóvel, tem 300 metros quadrados. Porque se o cliente comprou uma parte de um imóvel, de uma herança do vizinho, do tio, do primo, do parente, fala, nunca vou fazer adjudicação compulsória. Você vai pensar em adjudicação compulsória em parte do imóvel? Não, professor. A adjudicação compulsória só cabe para imóvel que tenha matrícula dele, bonitinha, individualizada. Parte de imóvel não possui matrícula. Então, nós temos que analisar se o imóvel possui matrícula. É juridicamente impossível o pedido de adjudicação compulsória que recaia sobre a área integrante de um todo maior. Então, o abençoado comprou um trecho de uma fazenda, comprou um pedaço de um terreno, não individualizada. A devida individualização do imóvel é condição específica da ação de adjudicação compulsória, em respeito ao princípio da continuidade dos registros. Olha aqui, ó. O professor trouxe para vocês. Jurisprudência, imóvel não individualizado, impossibilidade jurídica do pedido. Se é judicialmente impossível, será impossível extrajudicialmente, obviamente, queridos alunos.